Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 28 de fevereiro, terça-feira. Amados irmãos e irmãs, estamos concluindo o mês de fevereiro. Então fica-nos a pergunta: como vivenciamos este tempo oportuno deste mês de fevereiro, conclusão do tempo comum, início da quaresma, onde somos convidados a nos preparar para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo? Vivemos um caminho em que o nosso coração se voltou de fato ao Deus da vida? Se não, ainda há tempo. Possamos viver este caminho de santificação, o tempo quaresmal, com a disposição do coração para transformar a nossa vida e viver bem e colher os frutos da Páscoa do Senhor. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda também com a primeira leitura, a leitura do livro do profeta Isaías, e o profeta nos convida então a refletir sobre a graça de Deus que vem sobre a nossa vida e fecunda, é claro. O profeta aqui não vai deixar muito específica a termo graça, mas ao percebermos como ele conduz aqui a palavra, com toda certeza nós vamos perceber que são as bênçãos e as graças de Deus que são tratadas aqui. Olha o que diz: assim como a chuva e a neve desce do céu e para lá não volta mais, mas vem irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra de Deus que sai da minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Então, a palavra de Deus que nos traz vida, que nos traz salvação, que nos traz a graça do Deus da vida, como nós dizíamos no dia de ontem, por meio do Salmo: ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A palavra de Deus é espírito e vida. Então ela vem e
em nossa vida e gera frutos. Ela só não será capaz de gerar frutos se nós fecharmos totalmente o nosso coração. O salmo de hoje traz como resposta o Salmo 33, ó Senhor, o Senhor liberta os justos de todas as angústias. O Senhor liberta os justos de todas as angústias. Então liberte-nos, Senhor. Liberte-nos das angústias do tempo presente, das angústias que vamos colocando sobre as nossas vidas. Por fim, o Santo Evangelho, amados irmãos e irmãs, é o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos 7 a 15, nos dá a graça, então, de refletir um pouco a oração que o próprio Senhor Jesus Cristo deu de presente aos seus apóstolos e a cada um de nós hoje. O Senhor nos ensina a rezar. O Senhor que nos ensina a rezar. São Mateus faz questão, amados irmãos e irmãs, de dizer aqui que a oração ela vai se dar neste contexto onde nós não precisamos de palavras eloquentes, não precisamos de orações muitas vezes que demandam forças de muitas palavras, mas a oração vai se dar na plena confiança. São Lucas, amados irmãos e irmãs, esse contexto, esse momento de ensinamento, então, que Jesus ensina, a oração, se dá por um pedido dos apóstolos, de certa maneira, para esta vivência. Aqui também, os discípulos de Jesus pedem para que Jesus os ensine a rezar. Olha o que diz Jesus, então, quando orardes, não usei muitas palavras. Não sejais como eles. O vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Deus sabe das nossas necessidades. Então Jesus nos ensina a chamar Deus de Avi, papaizinho. Deus é nosso Pai. Abba. No grego, pater hemon, Pai nosso. Deus é nosso Pai, não é meu pai, não é seu pai, é Pai de todos nós. Nós somos filhos de Deus. Por isso, consequentemente, irmãos, somos filhos de um mesmo Pai, que nos criou por amor e para o amor. Depois ele continua dizendo, santificado seja o teu nome. Esse Pai, melhor dizendo, é nosso Pai, ele se encontra nos céus, está nos céus, e de lá olha por nós. E logo em seguida, então, diz Jesus, santificado seja o teu nome. O nome de Deus seja exaltado, o nome de Deus seja glorificado, o nome de Deus seja santificado, acima de todos os nomes. Por isso nós precisamos ter reverência e respeito para com o nome de Deus. Não é por menos que ele se torna, amados irmãos e irmãs, o segundo mandamento da lei de Deus. Não tomarás o santo nome de Deus em vão. Mas em que sentido? Padre, o senhor está falando Deus, Deus constantemente. Amados irmãos e irmãs, sobretudo nos contextos de desrespeito, brincadeiras de mau gosto, em circunstâncias de maldade, aí há um profundo desrespeito com o nome de Deus. Nos esforcemos para não profanar o nome do Deus da vida. Depois, então, Jesus nos convida a confirmar ou conformar a nossa vontade com a vontade de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, que a vontade de Deus esteja presente. Que seja feita a vontade de Deus em nossa vida. Que a nossa vontade se conforme à vontade de Deus. E como isso é possível? Por meio da oração. Por meio da vivência da oração. Onde nós nos derramamos na presença de Deus. E vamos nos conformando à vontade de Deus para a nossa vida. De tal modo que poderíamos dizer com o tempo, Senhor, eu tenho rezado tanto, porém, seja antes feito a tua vontade e não a minha. Por quê? Isso é anular-se, cancelar-se? Não. Deus
quer nos dar aquilo que é de melhor. Deus não nos abandona em momento algum, até mesmo nos momentos de dor, em que temos a impressão de que Deus nos deixou, Ele não nos deixa. Certa vez, o nosso saudoso Papa Bento XVI dizia assim, amados irmãos e irmãs, certa vez questionado aonde estava Deus, lá em Auschwitz, no campo de concentração, ele dizia, Ele está lá, estava lá no meio deles, junto aos que estavam sofrendo, aos pais que viam muitas vezes os filhos mortos, às esposas que viam os esposos mortos, naquele contexto, ao lado dos mais sofredores. E Ele está hoje também ao nosso lado. Nós que estamos neste vale de lágrimas, como dizemos todas as vezes, pela oração da Salve Rainha. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça de termos a consciência de que o Senhor está conosco e por isso precisamos conformar a nossa vontade à vontade de Deus. Logo em seguida diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Dá-nos o pão necessário, o pão cotidiano, o pão da sua palavra, o pão da sua presença, o pão do seu amor. O pão não está aqui só na ordem material. O pão é tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. E logo em seguida, então, ele vai dizer, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, esse exercício do perdão, somos convidados a perdoar o nosso irmão, a nossa irmã. É fácil? Não, não é fácil, mas é necessário. Por fim, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. O Deus da vida que está conosco, cuida de nós, nos ama e nos protege, nos guarde e nos preserve de todas as tentações. Nos ajude, Senhor, a viver este caminho, que este tempo favorável, o tempo da Quaresma, nos permita, Senhor, crescer em amor e santidade, sermos de fato seus discípulos e discípulas nessa vida, ser testemunhos vossos na vida de nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.